Minha mãe me ensinou um versículo na Bíblia que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo naquele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o princípio ele estava com Deus. Você não pode colocar Deus em um tubo de ensaio. Você não pode provar cientificamente a existência de Deus. Você não pode ver em uma tela de computador. Mas isso não significa que ele não seja real. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as estrelas que vemos espalhadas por todo o céu são partes da galáxia, da Via Láctea. Uma galáxia é apenas um fragmento de todo o universo, no qual existem milhões de bilhões de galáxias, além do que se esperava. Gênesis capítulo 1 nos diz que, no começo, Deus criou o céu e a terra. Deus é o Criador de tudo, inclusive você. Deus é Espírito. Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é imutável. A Bíblia diz: sou o Senhor e não mudo. Deus também é santo. A Bíblia diz que Ele é santo em tudo o que Ele faz. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. A Bíblia diz: Deus também é um juiz. A Bíblia diz que uma vez que o homem morre, tem que enfrentar o julgamento. Você vai morrer um dia, e eu também. Depois disso virá o julgamento. Toda palavra ociosa que os homens disserem terão que dar conta no dia do juízo final. A Bíblia diz: quando você desobedece uma lei, você tem que pagar um preço. Você tem desobedecido às leis de Deus. Temos desobedecido os 10 mandamentos. E somos todos pecadores. E estamos sob a trilha do julgamento. Em uma época atrás, houve uma canção popular que dizia assim: não quero ficar num mundo sem amor. Você não tem que ficar, pois Deus te ama. Não importa quanto metido você esteja no pecado, você não pode fazer nada fora do amor de Deus. Deus colocou o homem num jardim, num lindo jardim, chamado Éden. Ele e sua esposa Eva, Adão e Eva, eram perfeitos, mas um dia fizeram uma escolha. Eles tinham a escolha de obedecer ou desobedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Não entendo como o diabo se tornou numa serpente. Não sei quão terrível ele deveria ser ao iniciar Eva e Adão no pecado. Sabemos que alguma coisa está errada com a humanidade. Terrorismo, guerras, ganância, imoralidade, tensões raciais. Pessoas costumavam olhar para a tecnologia na esperança de salvá-las. Agora, temos medo que ela nos destrua. O homem tem uma doença terminal, pecado. É uma transgressão da lei. Quantos dos 10 mandamentos você tem guardado? Tente nomeá-los. Não temos guardado muitos. A Bíblia diz que deveríamos ir ao caminho estreito, porém, cada um tem seguido o seu próprio caminho. E no fim desse tipo de caminho está a morte e o juízo e o inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Fomos alienados por Deus. Estamos sob a sentença da morte. Você está pronto para morrer? Os jovens que estão aqui hoje, ou os mais velhos, é melhor que vocês decidam por Cristo aqui e agora. Pois nunca se sabe quando a tua hora vai chegar. Deus nos ama muito. Um dia estava andando com um dos meus filhos, descendo o caminho da montanha,
e pisamos em um formigueiro. Muitas formigas estavam sofrendo. Sua pequena casa foi destruída. Nos abaixamos e olhamos, e pensei comigo mesmo: quem me dera pudéssemos ajudar na reconstrução, ajudar algumas formigas a irem em um hospital. Mas não podíamos. Éramos muito grandes e elas muito pequenas. Deus olha para este mundo e nos vê como pequenas formigas. Ele nos vê destruindo a nós mesmos. E Deus decidiu se tornar homem. Era assim que Jesus veio. Era Deus na carne. Ele veio nos dizer que Ele nos ama. Ele nos ensinou muitas coisas maravilhosas. Curou muitos doentes. Nos ensinou o caminho do céu. Nos ensinou que poderíamos ter paz, alegria e felicidade nessa vida. A Bíblia diz: quando Ele morreu naquela cruz e derramou o seu sangue por nós, Ele se fez pecado por nós. Pense nisso. Jesus Cristo se fez pecado. Quando Ele olhou para o cálice no Getsemane, o que Ele viu? Ele disse: se for possível, afaste de mim este cálice. Naquele cálice estava o pecado de todo o mundo, incluindo os seus e os meus. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 2, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Ainda em 1 de Pedro, ele diz que Cristo também, uma vez, sofreu o nosso pecado, a justiça pela injustiça. Mas a cruz não era o fim. O sepultaram e em 3 dias ele ressuscitou. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A Bíblia diz que, se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e crer com todo o nosso coração que Cristo ressuscitou, seremos salvos. Isto não é o fim da história. O fim da história será quando você vier para Cristo e quando Jesus voltar de novo. Minha mãe costumava me dizer todas as manhãs quando ela acordava. Dizia: talvez hoje será o dia em que Jesus voltará. Pensei nisso muitas vezes, que talvez esse seja o dia. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E agora, o que você tem que fazer? Deus respondeu isso por nós. O que você tem que fazer é, primeiro, arrependa dos teus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento de pecados. A Bíblia diz que ele começou a pregar e dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependimento significa lamentar o suficiente para abandonar o erro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A Bíblia diz que Deus ordena a todos, de todos os lugares, a se arrependerem. Isto significa você dar a volta, mudar de ideia, ter uma nova direção na sua vida. Você não precisa apenas se arrepender, mas também crer. Sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A palavra fé significa compromisso. Você se compromete com Cristo. Não é um cego que salta no escuro.
pois Jesus Cristo tomou o teu lugar e pagou um preço por você, um alto preço. Você pode recomeçar de novo, começar a vida novamente. Hoje, aqui, vou te pedir para fazer algo que milhares de pessoas fizeram em diferentes lugares do mundo. Vou te pedir para dizer: eu quero mudar de vida. Diga: eu quero ter certeza que se eu morrer hoje, eu irei para o céu. Quero que você venha e tome essa decisão. Tenha certeza que conhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Talvez você queira novamente voltar aos caminhos de Deus. Então venha. Esse foi o último sermão do evangelista Billy Graham. E se chama A Razão por que Cristo Veio. Foi no dia 7 de julho de 2006. Foi em Camden Yards, Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos. Quero compartilhar contigo a história do Billy Graham. Na época em que o ministério evangelístico de Billy Graham estava plenamente estabelecido na década de 1950, o objetivo do cristianismo em favor da evangelização mundial estava se desvanecendo. Tensões entre o colonialismo e as igrejas nacionais, bem como a competição entre as agências missionárias, tinham combinado forças para diminuir o vigor da obra missionária cristã. O comunismo e o ateísmo eram fortes em muitos países. 50 anos mais tarde, o comunismo havia entrado em colapso e a evangelização tinha novamente se tornado uma alta prioridade nas igrejas cristãs. A figura central nesse renascimento foi Billy Graham. Em sua vida, Billy Graham tem pregado pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro evangelista na história. Mais de 210 milhões, sendo que mais de 2,8 milhões de pessoas responderam ao seu apelo para aceitarem a Cristo como Salvador. Estima-se que mais de 2,5 bilhões de pessoas em 160 países ouviram seu sermão no domingo de Páscoa em abril de 1996, uma mensagem transmitida pela TV e traduzida para mais de 48 idiomas. A partir da década de 1950, ele aparecia na lista Gallup dos 10 americanos mais admirados. Ele foi um pregador de rede internacional, com mais de 1.000 estações, e também colunista em jornais que juntos têm mais de 7 milhões de leitores. Seus livros traduzidos em muitas línguas, com milhões de exemplares vendidos. Em 1996, Billy Graham recebeu a medalha de ouro do Congresso e foi chamado de Pastor da América pelo presidente George Bush. Embora o pai de Billy Graham o tenha preparado para ser fazendeiro, sua mãe insistia em que os filhos memorizassem um versículo da Bíblia por dia. Sua conversão pessoal a Cristo ocorreu na noite da véspera de seu 16º aniversário, durante uma cruzada de avivamento realizada em sua cidade. Posteriormente, ele estudou no Instituto Bíblico da Flórida e na Faculdade Wheaton, em Illinois, como preparação para o ministério. Em 1994, Billy Graham resumiu seu ministério numa afirmação feita depois de pregar na Inglaterra, para a Rainha Elizabeth e outros membros da família real. Meu trabalho é ser fiel, proclamar o Evangelho onde quer que vá. É sempre um tempo para uma tremenda busca da alma e um grande privilégio, com um senso de humildade e indignidade, pregar o Evangelho a qualquer tempo. Pois é, Billy Graham, evangelista para o mundo. Em Marcos 16:15 fala assim:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois é, pessoal, a vida do Billy Graham é uma inspiração para todos nós. Devemos responder ao que diz aqui Marcos 16:15. Ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelista Billy Graham, ele deixou ser usado por Deus. Ele permitiu que Deus usasse ele para comunicar a palavra de salvação, o plano de salvação. Espero que você tenha gostado desse estudo a respeito do Billy Graham, o evangelista Billy Graham, que ele realmente escutou ali a palavra de transmitir para todo mundo, e assim ele o fez. Então, pessoal, lê a tua Bíblia, lê os versículos, tenta memorizar, tem tempo com Deus e tenta colocar em prática todos os ensinamentos da Bíblia. E eu te peço que, pouco a pouco, te esvazie de ti mesmo para ser cheio do Espírito Santo. Lembra-se sempre, Jesus te ama muito.